Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou conversar com vocês sobre Após o Anoitecer, do Haruki Murakami. Quando eu li esse livro, eu cheguei à conclusão de que o Murakami tem uma característica que pode incomodar muita gente, que é a seguinte: ele não sabe escrever livro ruim. E isso pode irritar algumas pessoas que têm muita inveja de gente que é muito talentosa. Porque aparentemente o talento deste cara não se esgota nunca. Esse livro aqui é mais um exemplo do porquê ele é um dos escritores mais legais que você pode encontrar para ler na atualidade. Ele escreve livros extremamente originais e criativos, cheio de histórias absurdas, né? E quem não gosta de um absurdo, né? Falando por mim, eu adoro essas histórias com essas coisas meio ilógicas, mas que na verdade tem uma lógica, só na superfície que elas são meio ridículas. Mas no fundo elas têm um sentido muito profundo. E o Murakami também é mestre em criar histórias com profundidade, tanto psicológica quanto filosófica, né? Na maioria das vezes a gente tem algumas reflexões embutidas no meio da história, e isso é muito bacana. E esse livro obviamente não podia ficar de fora, ele é mais um daqueles exemplos de livros incríveis. Vocês precisam ler esse livro, tá, gente? Após o Anoitecer vai se passar após o anoitecer. Eu adoro esses títulos que já dão uma brecha da sinopse, eu não preciso ficar me alongando muito. Ele vai começar lá pelas 11 da noite, meia-noite, algo assim, e vai acabar lá pelas 6, 7 da manhã. Então a gente vai acompanhar uma madrugada, né, na vida de alguns personagens que vão se cruzar. Alguns deles já se conhecem, outros vão se conhecer nessa mesma noite. Enfim, é como se fosse um... eu ia dizer ciclo, mas não é ciclo, é um círculo, né? Acho que é mais adequado falar isso, né? É um círculo de personagens e cada um tem um papel importantíssimo nessa história, né? Mas eu acho que não dá pra gente falar que tem um personagem principal, mas se eu tivesse que definir eu definiria uma, né, que é a Mari Asai. Ela e a irmã dela, né, que eu acho que são as órbitas da história. A Mari, ela é uma moça que ela é bem introspectiva, né, muito inteligente, gosta muito de ler e tudo mais. E eu não sei vocês, mas eu me identifiquei muito com algumas coisas que ela falou, e enfim. Ela é uma personagem que eu acredito que muitas pessoas possam se identificar com ela, né. E em contrapartida, a gente tem a irmã dela, que é a Eri Asai, que é considerada linda por todo mundo. Ela era modelo desde criança, sempre gostava de aparecer e tinha todos os requintes que a Mari não tinha. Então assim, tudo que a Mari tem, a Eri tem o oposto, mais ou menos isso, né? Acho que dá pra gente colocar assim. E é um livro que vai falar de várias coisas, mas talvez o principal tema seja a dualidade. E eu até poderia, né, comentar o porquê que eu penso que seja esse o tema principal, mas eu não quero parecer um lunático, porque eu não sei, eu tive um surto com esse livro. Eu acho que os livros do Murakami levam a gente a ter uma espécie de surto, que a gente sai aprendendo várias coisas, mas são coisas que a gente aprende e fica dentro da gente, mas não dá pra gente sair espalhando, porque muitas pessoas podem ouvir o que a gente tá falando e pensar assim: meu Deus, da onde ele tirou isso desse livro, sabe? Porque as histórias dele são muito ambíguas. Então, o que eu achei nesse livro aqui pode ser completamente oposto ao que você encontrou. E eu acho que isso é o mais legal dos livros dele, é você poder ler e encontrar várias explicações ou desexplicações. Você pode encontrar muita coisa nos livros dele. E nem sempre são livros que são muito longos, como é o caso desse aqui. E essa é uma das coisas mais vantajosas a respeito desse livro, na minha opinião, né? É o fato de que ele é pequeno, mas ele tem tudo que precisa ter. Não precisava de uma página a mais, de uma página a menos. Eu acho que ele tá na sua forma perfeita. O que tem aqui tá ótimo. Era isso aqui que precisava. Cada frase, cada linha tá ali pra alguma função. E ele não desperdiça um minuto sequer pra falar de alguma coisa que, enfim, não seja necessária pro enredo, né? Tudo que ele colocou aqui corrobora pra alguma coisa nesse livro aqui. Eu acho isso tão genial, porque ele soube aproveitar o tempo que ele tinha de desenvolver uma história, né? O único problema é que você lê esse livro aqui tão rápido, né? Pelo menos eu acho que é isso que acontece na maioria das vezes.
Mas o ruim é isso, ele é tão pequeno, ele é tão curto, que você fica com saudade. Quando eu acabei esse livro, eu fiquei muito triste, porque ele acabou. E eu acho que esse talvez seja o único defeito dele, né? Porque é uma história tão aconchegante, o clima é tão misterioso, a escrita dele é toda envolta em... Não é suspense, é uma espécie de mistério mesmo, sabe? Você fica querendo saber o que vai acontecer no próximo capítulo e é engraçado isso, né? Porque quando eu comecei o livro, eu tava louco pra terminar, eu não queria largar o livro, porque eu queria saber como ia terminar essa história, como ia se desenrolar, e quando eu cheguei no final, eu me arrependi de ter andado tão rápido. Porque é demais, é meio que é como se você fosse pra Tóquio passar uma madrugada com esses personagens. E a forma como o autor escolhe te colocar dentro da história é muito original também, porque ele vai colocar um narrador aqui, que é um narrador câmera, né? E literalmente é uma câmera. E por isso que esse livro aqui é tão facilmente adaptável para o cinema, porque ele tem até descrições de movimentos de câmera, como se o narrador fosse uma de fato. Ele coloca a gente na jogada também. Eu grifei um trecho que retrata bastante como é a narração do livro. Vejam só, na página 31 que está esse trecho. Nós captamos através de nossa câmera imaginária todas as coisas existentes no quarto. Uma a uma, sem nenhuma pressa, diligentemente. Somos uma espécie de invasor anônimo, invisíveis. Nós podemos ver e atentamente ouvimos tudo, sentimos os cheiros, mas fisicamente não estamos aqui. Não há nenhum vestígio de nossa presença. Pode-se dizer que respeitamos e seguimos as mesmas regras de uma autêntica viagem no tempo. Observamos, mas não interferimos. E é assim que você se sente durante essas 200 páginas. E é um livro muito curioso, muito interessante, muito novo, sabe? É muito inovador pra mim, porque eu nunca vi alguém fazer isso. Eu já ouvi falar de histórias que se passam em um curto período de tempo, ou com ingredientes parecidos, né, na trama, até mesmo em livros do próprio autor, né, que ele tem um livro chamado Sono, que é uma novela, que tem uma trama parecida, né, com uma trama que tá aqui dentro, né, com uma das subtramas que tá nesse livro, que é a da Eri, né, porque no Sono a gente tem uma mulher que de repente teve um sonho bizarro e nunca mais conseguiu dormir, e a Eri é ao contrário, ela decidiu que ia dormir e nunca mais conseguiu acordar, né. A Eri, ela entrou num sono profundo e ficou lá por 2 meses, e o livro vai retratar um pouco disso também, como ela tá enquanto dorme. E isso parece um tédio, não parece? Mas enfim, Murakami é a única pessoa que consegue escrever sobre uma pessoa dormindo e mesmo assim fazer disso algo relevante, né? É impressionante isso. Ele surpreende de formas totalmente surpreendentes, né? Eu sei que essa frase ficou ridícula, mas a melhor forma de escrever esse livro é essa, né? A gente tem que falar de maneira absurda de livros absurdos, porque não tem como eu chegar e fazer uma resenha padrão pra isso aqui, porque é um livro especial, ele pede que a gente faça comentários diferentes, né? Enfim. E eu me apaixonei pelos personagens, por estar com eles. Você se sente do lado deles. É como se você fosse a câmera mesmo, que grava um filme, que grava uma cena de uma série, sei lá, imagine como você quiser. Mas você se sente na alma de uma câmera. Câmeras não têm alma, mas você se sente como se você fosse um e como se você tivesse. Porque é essa sensação que é imposta pra você. E assim, quando você sai dessa história, é como se você fosse a câmera sendo desligada. É como se tirassem você do lugar e você não quisesse sair de lá, sabe? É bem doloroso. Tanto que quando eu acabei esse livro aqui, eu fui lá e imediatamente eu reli algumas passagens que eu grifei, porque eu tava com uma saudade profunda que eu nunca tinha tido antes de algum outro livro, né? E assim, esse livro aqui é mais do que um livro, é uma companhia, sabe? Pra mim foi assim, foi uma companhia. E eu acho que é por isso que é tão legal se você ler ele numa madrugada solitária, que você não tem nada pra fazer, não tá com sono. Pega esse livro aqui, é como se você estivesse vivendo essa madrugada, só que em outro lugar, como se você viajasse pra um outro país, em uma outra época. Não uma época tão distante, 2004, né? Enfim. Mas é uma outra forma de curtir sua madrugada ínsone, né? Lendo esse livro aqui. Não tinha como ser diferente, né? Eu já sabia que eu ia gostar do livro, mas eu não sabia que ia ser tanto, né? Eu só me dei conta do quanto eu gostei desse livro depois que eu acabei e comecei a pensar sobre ele até agora. Eu acho que já faz uns 3, 4 dias que eu terminei de ler e eu ainda tô com ele na cabeça, bem fresco, sabe? Como se eu tivesse lido há 2 minutos atrás, sabe? E é mais ou menos esse tempo que você leva pra ler, porque é muito, muito rapidinho, tá? Vocês não vão gastar muito tempo pra ler. Então mesmo que vocês forem ler e não gostarem, você não vai perder tanto tempo assim, porque é um livro extremamente fluido. Não é só por causa do tamanho, ele é escrito de uma forma
que é bem simples, a linguagem é acessível, mas além disso, a diagramação dessa edição é imensa. Eu não sei se vocês acharam isso, mas eu achei imensa. E também, os capítulos são curtos, então não tem como você ler esse livro aqui, sei lá, em mais de 5 dias. Eu duvido. Põe minha mão no fogo por isso. É muito legal, é muito legal, tá? Mais que recomendado. Inclusive para quem quiser conhecer o autor, quem nunca leu nada dele, pode começar agora por esse aqui. Porque você pode ter, através desse livro, acesso ao estilo de escrita dele, ao tipo de personagem que ele costuma construir, ao tipo de doideira que ele começa a cometer nos livros dele, ao tipo de reflexão que ele costuma provocar, o tipo de tema que ele costuma abordar. Você vai ter uma bela noção do que é Murakami através desse livro aqui. E pra quem não gosta tanto de realismo mágico, ou não se sente muito apto a pegar, de repente, Crônica do Pássaro de Corda, que é realmente uma grande viagem na Hellmann's, ou talvez o Kafka Beira-Mar, que já me contaram também que é bem viajado. Então, quem não se sentir muito preparado pra isso, pode começar tranquilamente por aqui, que você vai ter uma doideira ou outra e tudo mais, mas é mais aceitável, é mais simples, entende? É mais fácil de entender do que... Bom, talvez não seja tão fácil assim. Não é um livro que você vai entender tudo de cara, não. Você tem uma imagem bem confusa do que está acontecendo no começo, mas essa imagem aos poucos vai clareando e você vai compreendendo diante do que você está. É uma experiência, na pior das hipóteses, descontraída, né? Bem descontraída, diga-se de passagem. É um livro engraçado também, não tem o mesmo tom de peso que outros livros que eu já li desse autor, que tem um tom mais, sei lá, nostálgico. E a nostalgia, em uma certa medida, é pesada, assim, né? O Crônica do Pássaro de Corda é um peso que você demora dias pra soltar, né? Embora eu ame aquele livro, eu reconheço que ele realmente é bem pesado. Mas esse aqui não tem algumas partes, assim, que são um pouquinho mais fortes, mas não é nada que vai te deprimir ou te deixar pra baixo, nem nada disso. É um livro que 80% dele é bem humorado. Inclusive os melhores momentos do livro são entre a Mari e o Takahashi, que eles têm conversas muito interessantes, sabe? Eles dois são bem humorados, eles são mais irônicos, né? A Mari, principalmente, ela faz umas observações, assim, que são bem interessantes de se ver, né? Ela é bem rabugenta em algumas vezes. Mas enfim, gente, é isso aí, tá? É um livro incrível. Nota 5, né? Nota máxima que eu puder dar, eu dou pra esse livro aqui. É realmente inigualável, né? Não é o meu preferido do autor. O meu favorito ainda é Crônica do Pássaro de Corda. Mas esse aqui, eu acho que eu posso colocar tranquilamente em segundo lugar e, né, pra mim tá ótimo. Poucas vezes eu terminei de ler um livro e senti vontade de reler ele desde o início, de ponta a ponta, sabe? Porque foi muito bom, muito legal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês leiam esse livro porque vale muito a pena ler, tá? Se você ler, me conta aqui embaixo depois nos comentários. Se você já leu, me conta aqui também. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E é isso, gente. Até mais. Tchau. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo.